noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Você que convive com algum idoso, vem com a gente, que hoje nós estamos ao vivo pelo Facebook. Esse é o canal JC Cuidar, um canal que foi feito com muito carinho, com muita dedicação, especialmente para os cuidadores familiares de idosos, que são pessoas que tanto merecem receber orientações úteis sobre envelhecimento, sobre os idosos e sobre o processo de cuidado dentro da família. Eu sou a Jaque. E eu sou a Carol, nós somos gerontólogas e idealizadoras desse canal. Vem com a gente, que hoje a nossa convidada é a advogada doutora Clarissa Carneiro. Pode se apresentar. Boa noite, gente. Boa noite, Brasil. Boa noite, JC. Eu sou a doutora Clarissa. Sou advogada formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Atualmente moro no Texas, nos Estados Unidos, mas eu ainda atuo como advogada no Brasil. Tenho vasta experiência em direito de família e sucessões. E eu sou co-idealizadora e super incentivadora desse projeto JC Cuidar. Faço parte da equipe técnica do marketing e sou o suporte jurídico de JC. Isso mesmo. Isso aí. Bem-vinda, Clarissa. Boa noite, Silvia. Estamos recebendo boa noite aqui. Boa noite da Silvia. Boa noite, Camila. Boa noite da mãe. Boa noite, mãe. Boa Saudade. noite da Camila. Boa noite. A Silvia mandando um boa noite especial para Clarissa. Boa noite, Sil. E é isso aí. Hoje, o nosso tema, o tema da nossa conversa é o direito dos idosos, né? E o que, né, gera essa responsabilidade nos cuidadores familiares e como que essas responsabilidades do cuidador são amparadas pela lei, né, na verdade. Então, Clarissa, a gente queria que você começasse explicando para a gente quando que surgiu o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele foi um projeto de lei de 1997, de autoria de um deputado federal, e aí ele foi aprovado só em 2003, pelo presidente da época, né, pelo presidente do Brasil da época, e o Estatuto ele foi fruto de uma organização e mobilização desse deputado federal e de uma organização de aposentados e pensionistas e idosos, de uma organização, não era uma organização federal, era uma organização de aposentados e pensionistas. E aí ele foi um projeto de lei aprovado em 2003. Legal. Mas aí, além do Estatuto do Idoso, como é uma lei nova, né? Você falou 2003, né? E de lá para cá, de lá para antes, né? Na verdade, até 2003, o que vinha, né? O que protegia o idoso, né? Além do Estatuto do Idoso, com que o idoso ele era amparado por que tipo de lei? Quais as leis? A gente tem outras leis que protegem o idoso no ordenamento jurídico, né, brasileiro, que é a Constituição Federal, que é a nossa principal, que a gente chama de Carta Magna, né, nossa principal lei, vamos dizer assim, e o Código Civil. Então, ambos sempre protegeram os direitos dos idosos, só que o Estatuto do Idoso, ele veio para ampliar os direitos dos cidadãos acima de 60 anos. Então, ele veio para falar só do idoso, né? Só do cidadão com idade superior a 60 anos. Então, ele foi como um complemento, né, da lei. Como a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso é como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, a gente sabe da importância que representa, né, o Estatuto do Idoso, e eu queria saber, Clarissa, quais que são os principais direitos dos idosos que estão previstos no Estatuto?
os principais direitos. No Estatuto, o idoso, ele goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, né? Então, a preservação da saúde física, mental, moral, intelectual, espiritual, né? E social. E aí, do Estatuto, né? Falando do Estatuto. E aí, a Constituição também, né? Ela também prevê as mesmas coisas. Então, o Estatuto, ele vem para proteger integralmente, tratar integralmente desses direitos tratados já pelas leis que vieram da Constituição e do Código Civil. Tá, e aí quando você fala de social, moral, assim, de quem que fica a responsabilidade, né, para garantia desses direitos? É da família? É do Estado? Sim. Quem que tem que responder por isso? Sim, tanto no Estatuto quanto na Constituição Federal, eles preveem que é de responsabilidade da família garantir esses direitos, né? E aí, em primeiro lugar, da família, e aí da sociedade e depois do Estado. Então, ele prevê nessa ordem, né? Que é primeiro de responsabilidade da família, depois da sociedade, depois do Estado. Eles têm que garantir esses direitos ao idoso. Certo. Então, mesmo uma pessoa idosa que não tenha mais nenhum familiar, ela tem a garantia de que o Estado vai cuidar dela, né? Sim, exatamente. Ele tem. Porque às vezes a pessoa não tem família, mas aí ela tem um conhecido que, né, tem a solidariedade de cuidar dessa pessoa, e aí ela pode cuidar do idoso, né? E aí, quando não tem nenhum conhecido, aí é de dever do Estado, é de responsabilidade do Estado garantir esses direitos. Entendi. E Clarissa, o nosso canal ele é voltado para pessoas que têm um idoso na família, né? E que são responsáveis pelo cuidado desse idoso, né? Então, essas pessoas que cuidam, né, do idoso, elas precisam se preocupar em garantir quais desses direitos aí que você falou, né? Já que é de responsabilidade, né, da família, esses, né, nossos seguidores aí, eles precisam se preocupar principalmente com quais direitos? Sim. De obrigação da família, né, como a gente está frisando bastante, da comunidade, da sociedade. Eles têm que assegurar o idoso, o Estatuto do Idoso, ele frisa que os cuidados, eles têm que ser de absoluta prioridade, porque a gente está falando de pessoas acima de 60 anos, então eles têm que ser uma prioridade, né? Então, ele é bastante frisado isso no Estatuto do Idoso, né? E aí eles têm que ter, tem que ser assegurado a eles o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, esporte, lazer, trabalho, né? A cidadania, a liberdade, dignidade e principalmente a convivência familiar e a convivência comunitária. O idoso ele não pode ficar isolado, porque quando a pessoa começa a ficar idosa, a tendência né, são as pessoas começarem a isolar o idoso, né, esquecer do idoso, então não pode. Essa questão de convivência familiar e comunitária, ela é assegurada por lei, né? É uma obrigação da família assegurar a convivência familiar e comunitária do idoso. Então, esse cuidador familiar, ele precisa se lembrar, né, de todas essas garantias que também são, né, garantias dos direitos humanos, né? E sim. Que o idoso não é porque ele está mais velho, né, ou porque às vezes ele quer ficar mais quieto, enfim, tende a ter uma postura mais depressiva, né, mais de reclusão também. E isso é complicado agora, né, nessa época que a gente está vivendo, né, porque está todo mundo isolado, né? Isolado, e aí, né? E aí, quando a gente pensa na situação do cuidador familiar também, muitas vezes eles não sabem como, né, fazer com que esses direitos sejam garantidos, né, do idoso.
mas a gente precisa lembrar, né, que usar a tecnologia, a gente vem falando bastante disso, né, Jaque? Usar a tecnologia a nosso favor, né? A nosso favor. A nosso favor. Estimular o idoso a usar a tecnologia, ensinar para que ele possa ter contato com outras pessoas, porque nesse momento a gente não pode ter, principalmente os idosos, né, ter que evitar ao máximo essa circulação de pessoas, mas a gente precisa lembrar, né, de que esse isolamento, ele traz um sintoma depressivo para todas as pessoas, né, mas que isso precisa ser garantido, né, que eles também sentem e que isso precisa ser garantido, e principalmente a saúde, lembrando que expor o idoso ao risco à saúde, né, também não está contra a lei, né, então se você ficar com muita circulação de pessoas também, então é uma coisa que tem que ter muita atenção, né, quanto a isso, principalmente nessa época que a gente está vivendo no mundo inteiro, né. Sim, em tempos de pandemia, sim. E por também, qualquer às vezes, a gente se preocupa mais com as questões de saúde, né? Remédio, médico, consulta, e acaba esquecendo essa parte de socialização que também é essencial para a saúde como um todo, né? Uma coisa que a gente vem falando sempre aqui. Sim, é essencial. E pensando agora nos cuidadores familiares, Clarissa, a gente sabe que muitos cuidadores, né, filhos, netos, noras ou genros, às vezes precisam até parar de trabalhar para poder se dedicar exclusivamente ao cuidado desse familiar idoso, né? O que eu queria saber é se existe alguma lei, alguma proteção, né, algum auxílio, por exemplo, do governo para poder amparar esse cuidador no exercício das atividades deles. Olha, Jaque, especificamente ao cuidador, né, não temos. O que a gente tem hoje é um auxílio permanente dado ao idoso, né, que é um acréscimo de 25% no benefício dos aposentados por invalidez, então tem alguns critérios, né? Então, tem que ser um acréscimo do benefício dos aposentados por invalidez, não é qualquer aposentado. E esses aposentados por invalidez, eles precisam necessitar de ajuda de terceiros para executar tarefas que a gente chama de tarefas essenciais, que são higiene pessoal, transporte e alimentação, né? Então, a pessoa, ela precisa de terceiro para efetuar essas atividades essenciais. E esse auxílio, ele está previsto na Lei de Benefícios da Previdência Social, né? E ele é concedido através da burocracia do INSS, perícia e etc, né? Sim. E aí, em andamento, a gente tem um outro projeto de lei do ano passado, de 2020, por conta da pandemia. É um auxílio cuidador, chama auxílio cuidador, né? Que é também para pessoa idosa, é direcionado para pessoa idosa, embora chame auxílio cuidador, é para pessoa idosa. Quem recebe é o idoso. Quem recebe é o idoso. E ele é o valor de um salário mínimo. E ele também precisa necessitar de terceiros, né? E aí, esse cuidado pode ser feito por um contratado ou por um cuidador familiar. No projeto, ele cita quem pode efetuar esse cuidado, né? Então, ele cita que o idoso pode tanto contratar quanto um familiar executar, que seria o nosso público, né? E aí eles devem receber esse auxílio, os idosos que recebem o benefício de proteção continuada e aqueles que recebem os 25% adicionais, e aí, nesse caso, o auxílio cuidador, ele complementa os 25% até o valor de um salário mínimo. Mas ele é um projeto, ele ainda está em andamento. O que a gente tem não hoje... está valendo ainda, né? Ainda não está valendo. O que a gente tem hoje é só o auxílio da lei de benefício da Previdência Social, que já é esse auxílio permanente aí que eu falei primeiro, que são os 25% no benefício da aposentadoria por invalidez. Certo. Mas já é bom saber que tem algo em andamento, né? Porque
Se a pessoa ela precisa de alguém, né, que cuide dela, a gente fala tanto aqui, por exemplo, um cuidador familiar, a gente soltou um vídeo hoje, né, sobre sobrecarga do cuidador, ele acaba ficando sobrecarregado, e ele precisa de momentos de folga, né? Então, de repente, o idoso precisa pagar alguém, né, para fazer esse revezamento. Ou mesmo se não pagar, às vezes essa pessoa que cuida, ela deixa completamente de fazer as suas atividades, né? E a gente tem muitas situações hoje. Então, alguns podem até se preocupar, como que eu vou deixar de trabalhar e amparar o meu pai, minha mãe, meu avô, enfim, o meu parente idoso, o meu familiar idoso, sem que falte a minha subsistência, né? Então, de repente, o idoso, ele pode converter isso em um salário, enfim, mesmo que, ou uma ajuda de custo, mesmo que isso não seja o foco, né, do cuidador familiar, ele não é remunerado. Mas é interessante a gente saber que há alguma coisa em andamento, que há uma tendência de ter uma preocupação, né, com essas pessoas que ajudam seus familiares, né? Sim. Isso também representa uma valorização, né, do cuidador familiar. Exatamente Sim. por isso, a pessoa deixa, né, de exercer a atividade dela, acaba se restringindo, né, deixando de ter essa preocupação com a sua família, enfim, de ganhar o seu ganha-pão. E, né, como que fica a sua vida, as suas contas, todo mundo tem compromissos a cumprir, né? Então, acho que é uma valorização importante, a gente tem que acompanhar, né? Se sai mesmo esse projeto, ver a quantas andas, né? Sim, É verdade. Vamos ficar de olho. Gente, tem umas perguntas aqui, ó. Tem um monte de boa noite a todos. A Cileia falou boa noite, mãe da Jaque. Boa noite, mãe. A Nath, o Tibero. Oi, Nath, e a Silvia, a nossa dentista. A Silvia fez uma pergunta, ó, relacionada ao que a gente falou um pouquinho antes. Pode ler, Jaque. Minha mãe já se isola, não vai mais na casa dos filhos, só quer ficar na casinha dela. O que fazer para ajudar? Eu acho que nesse caso, assim, não tem como a gente não pensar no atualmente, né? Na situação da pandemia. Nesse caso é tecnologia, né? Telefone, chamada de vídeo. Se for o caso, vai lá no portão um pouquinho, dá uma olhadinha, né? Exatamente. E se são essa filhos questão também. do isolamento está mexendo muito com a gente, né? Com todos nós, principalmente com os idosos. Mas então, tentar não deixá-la isolada, né? Se ela já se isola, tentar trabalhar com a tecnologia mesmo, não deixar, forçar um pouquinho, né? Ir lá, um filho corre lá e liga para os outros, tenta fazer uma chamada de vídeo, ver os netos. Vamos ver o pessoal, importante. Dona Mara, vamos ver o pessoal. É isso mesmo. E a gente precisa lembrar, né, que quando já existe, né, esse cuidado dos filhos de ficarem indo e tudo mais, mas assim, é importante garantir que eles não se sintam sós, né, e nem abandonados. Exatamente. Isso que é muito importante. Tem mais boa noite da Cunha? Boa noite, Ellen. Boa noite, tio Alan também. E gente, só para lembrar, se vocês estiverem gostando, clica no coraçãozinho aqui embaixo. No joinha. No joinha, no coraçãozinho, para o Facebook, é lá embaixo. Lá embaixo. Aí, boa noite do pai, ó, boa noite. Coraçãozinho. Boa noite do pai para as filhas. O Facebook vai entender que a gente está sendo legal. Aí o pai dando boa noite. Para as duas filhas e para a Jaque, que também é filha. Então, beleza. E, ó, agora a gente pensando que a gente falou, né, desses benefícios, das obrigatoriedades, né, das responsabilidades, né, dos cuidadores. E nós como profissionais da saúde, né, eu e a Jaque, como gerontólogas, nós estamos sempre falando, né, para os nossos pacientes, para os familiares, que a gente precisa se preparar para a velhice, né? Então, o envelhecimento, ele não é somente quando a gente chega lá, né?
a gente precisa promover saúde, promover qualidade de vida, isso, é um processo. Então, a gente precisa sempre se preocupar com o processo, né, e ao longo do envelhecimento. E como advogada, você vê a necessidade de nós pensarmos nisso em termos de decidir antecipadamente quem é que vai cuidar. Por exemplo, eu preciso antecipadamente decidir quem vai cuidar de mim, ou quem vai tomar conta do meu dinheiro, do meu patrimônio, ou isso já é direcionado pela lei? Preciso deixar algo escrito antecipadamente? Então, a gente não tem como deixar isso escrito de maneira formal, né, especificamente especificado através da lei, né, que a gente chama de termo, ou qualquer outra maneira, né, formal de falar isso juridicamente. Porque na Constituição e no Código Civil, ele já fala de maneira genérica que é de dever dos filhos, né, cuidar dos pais. Então, eu não tenho como especificar que eu quero que um determinado filho cuide de mim e do meu patrimônio, entendeu? Então, perante a lei, são os filhos de maneira genérica, de maneira geral. Mas a gente sabe que existem, muitas vezes, em algumas famílias, podem acontecer desconforto, desconfiança do filho que atualmente cuida dos pais e do patrimônio dos pais. A gente sabe que pode haver algum tipo de desconfiança, desconforto, perante a forma que o cuidador familiar toma conta do idoso. Pode ser que às vezes ele seja negligente, né? Que não cuida da forma correta do idoso e do patrimônio dele, né? Que a gente fala que pode haver dilapidação do patrimônio, ou seja, a pessoa fica gastando desenfreadamente o dinheiro do idoso ou acabando vendendo as coisas do idoso, né? O patrimônio do idoso em geral. A gente sabe que pode haver esse tipo de conflito familiar, né? Dentro da própria família. E aí existe uma ação judicial no nosso ordenamento, que a gente chama de instituto, que chama curatela. A curatela é nesses casos de conflito, né, entre os próprios familiares, e aí a curatela é uma ação judicial na qual o juiz, ele analisa a situação da família, do idoso, né, da família como um todo, e aí ele determina, né, através de muito acompanhamento, não é uma ação judicial rápida, não, é algo que ele vai acompanhando através de assistência social também, né, com a ajuda da assistência social do judiciário, e aí ele analisa toda a situação e o juiz determina quem é o filho ideal ou o parente, né, ideal para exercer esse papel de cuidador, tanto para o idoso quanto para o patrimônio dele. Então, em caso de haver algum conflito, né, familiar, existe a curatela, que é para resguardar, né, tanto o idoso quanto o patrimônio dele. E o juiz pode determinar isso para terceiros, uma pessoa totalmente aleatória, por exemplo? Pode. Se ele não tiver os filhos e parentes, né, que se enquadrem para exercer esse papel, né, que não sejam, que sejam negligentes ou que estejam dilapidando o patrimônio, ele pode delegar a uma pessoa próxima, né, que tem que estar dentro do contexto, né, a pessoa tem que se apresentar, a pessoa tem que demonstrar interesse, né, tem que estar dentro do contexto do idoso. Ou ele pode ser nomeado também por um curador judicial, né, fora também. E a curatela, ela é somente para o patrimônio ou para os cuidados de saúde? Para os cuidados de saúde, sim, inclusive, sim. Tá. Vocês assistiram um filme que está na Netflix, chama Eu Me Importo? Que fala disso. Só que é claro, né? É uma comédia,
mas para quem não assistiu, só contextualizar, assim, é uma idosa que mora sozinha, ela aparentemente não tem ninguém, não tem uma família, e aí lá nos vídeos tem como se fosse uma empresa que faz a curatela de vários idosos. Só que essa pessoa dessa empresa, na verdade, é uma golpista, né? Então ela descobre que essa mulher não tem ninguém e que ela tem dinheiro, e aí ela faz uma parceria com a médica geriatra dessa idosa. A médica faz uma declaração falando que a idosa não tem condições mais de viver sozinha, e ela leva ao juiz, e o juiz determina que ela vai ser a curadora, né? Dessa idosa, e aí ela começa a usufruir dos bens. Do patrimônio da idosa, sim. Aí você tem que ver o filme. Ele pode ser nomeado. Isso. Ele pode Só ser que nomeado é um golpe, realmente. Sim, no caso do filme é um golpe. Sim, por isso que em caso de não haver ninguém, né? A pessoa se a pessoa não tem família ou qualquer outra coisa, aí pode ser nomeado um curador judicial pelo juiz. Temos comentários. Temos, peraí. O Beto falou boa noite, a Dáljima. Oi, Dal! A Ellen falou uma coisa interessante aqui. Quero ver ela aí. Ela falou que já falou para o Alan que quando eles ficarem velhinhos, ela quer morar em condomínios especializados no cuidado do idoso, que ela viu numa matéria sobre isso uma vez e achou muito legal. Existem, Ellen, condomínios em muitos lugares. Tem, enfim, vários lugares do Brasil que tem condomínios mesmo especializados no cuidado do idoso. Não é instituição de longa permanência. Ele é como um hotel mesmo, é um condomínio construído, as casas são adaptadas, aí tem lá dentro as necessidades, né, do idoso lá. Que o idoso para ser atendido, ambulatório, aí tem várias coisas lá dentro para atender a necessidade, né? Aqui em São Paulo tem a cidade amiga do idoso também, né? Que é como se fosse um bairro, uma vila, e todos os moradores só são idosos e eles vivem ali numa comunidade. Isso. Que legal. É legal. Quando ela falou que vai ser rica. Vai morar num condomínio. Vai morar num condomínio. É interessante que, assim, a gente já pensa logo assim, né? Tipo, vai ser... deve ser muito caro e tal. Eu, sinceramente, não sei o valor, né? Não sabemos, de morar num condomínio assim. Mas depois a gente te conta, Ellen, se você precisa ser muito rica. A Cici falando que assistiu o filme. Isso. E eu assisti, bom, gente, a Jaque me indicou. É muito bom, porque a Jaque me indicou, aí eu fui assistir. Foi a Jaque que indicou pra gente assistir. É um filme que mostra violência também, né, contra o idoso. Contra o idoso, sim. E essa tendência das pessoas acharem que o idoso, ele é vulnerável, que ele não sabe de nada e que ele não vai se dar conta das coisas que estão acontecendo com ele, né? Que ele não entende, que ele não sabe. Então, assim, mostra muitas coisas, né? Mostra a vulnerabilidade e a forma como as pessoas se aproveitam disso, né? E tendem a se aproveitar disso. E mostra que o idoso também, nem todo idoso é coitadinho. Verdade. Mas assistam, depois vocês contam. Nem todo idoso é coitado, mas... É isso mesmo. Continuar? Tem mais uma pergunta aqui. Como fica a vontade do idoso juridicamente com relação aos cuidados? O idoso pode ter vontade? Aos cuidados? Porque a Clarissa falou, né? A Clarissa falou que ele não pode decidir, quem vai cuidar de mim é o fulano, é o ciclano, enfim, a lei diz que é a família, né? Mas e aí, como é que fica a vontade do idoso? Ele pode decidir não ser cuidado? Ele pode decidir não receber o cuidado? Enfim.
Depende da situação da saúde mental do idoso, né? Então, vai depender se o idoso é são, se o idoso tem discernimento para tomar esse tipo de decisão, né? Infelizmente, se ele não tiver a sanidade mental, né? Se ele não tiver ainda o poder de discernimento, de discernir as coisas, aí ele não, infelizmente, ele vai se tornar incapaz juridicamente, né? Então, aí ele não vai poder, a vontade dele, infelizmente, não vai valer perante o jurídico, né? Juridicamente falando. Mas se ele tiver sanidade mental, se ele possui todas as características de que ele consegue tomar uma decisão, de que ele é são, de que ele tem todas essas características, ele pode, a vontade dele, juridicamente, é totalmente possível. Ele pode, sim, se de alguma forma ele for questionado, né, e for até o juridicamente for acionado, ele pode sim se manifestar perante o juízo e falar da vontade dele. Então, o juiz, ele considera a vontade dele quando analisado que ele está são, né? Então, a vontade dele pode ser analisada, sim, através do juridicamente falando, né? Bom, como relembrando, né, que você falou que então a responsabilidade de amparar o idoso é dos filhos, da sociedade ou do Estado, né? Mas a gente sabe que nas famílias pode ter muitos conflitos, né? E aí, quando a gente fala de sentimento, acaba sendo bastante complicado, né? Então, o familiar de um idoso que precisa de cuidados, ele pode ser responsabilizado pelo abandono afetivo, mesmo, por exemplo, se ele cumprir com todas as questões de saúde, né, de medicação, da higiene, da alimentação, mas aquela afetividade não existe. Esse familiar pode ser responsabilizado por isso? Pode, Jaque, pode sim. Essa discussão de abandono afetivo, a gente poderia fazer só uma live sobre isso, porque é um assunto, sim, é um assunto bem complexo, exatamente, eu diria complexo. Existem muitas linhas de pensamento jurídicos, grandes estudiosos, muitas jurisprudências, né, que falam sobre essa questão de abandono afetivo. Mas o raciocínio é basicamente o seguinte: quando o idoso ele sofre um desafeto, quando ele sofre de desafeto, né, pela família, geralmente, vocês são profissionais, especialistas no envelhecimento, vocês podem dizer melhor do que eu. Quando o idoso ele sofre de desafeto, ele geralmente, não todos, né, mas a maioria geralmente fica triste, adoece e morre rapidamente, né? Não é assim que acontece? Então, mas a gente viu que na Constituição é dever dos filhos maiores, né, de idade, amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, a Constituição, ela cita carência, né? Então, hoje no Brasil, grande parte dos idosos, eles sofrem dos mais variados tipos de abandono, né, e maus tratos, que a gente vê frequentemente em reportagens na televisão, e eu arrisco dizer que, se não a grande maioria, boa parte delas é cometida pelos próprios familiares do idoso, né? Então, isso é muito triste, né? E o caso mais comum de abandono de idoso são os idosos que são deixados em casas de saúde ou nas chamadas instituições de longa permanência, né? Os familiares simplesmente esquecem do idoso lá. Esquece de visitar, não tem tempo de visitar, e aí o idoso fica lá totalmente desamparado, emocionalmente. À mercê dos cuidados, né, da instituição. À mercê de cuidados da instituição. Se ela for confiável, ótimo. Se ela não for, né? Então, tem uma linha de raciocínio, de estudo que eu gosto, que eles falam que os idosos, eles podem sofrer o abandono afetivo primário, que é isso que eu falei agora, né?
Simplesmente o idoso é deixado na instituição ou em alguma casa de saúde, e aí ele é esquecido lá. A gente chama isso de abandono primariamente, porque ele pode continuar sendo amparado por coisas materiais, porém existe o abandono afetivo, o idoso simplesmente deixado. Mas também existe o abandono afetivo em decorrência do abandono material, porque quando o familiar ele abandona o idoso materialmente, a gente consegue identificar que o idoso ele está abandonado totalmente, né? Quando o familiar ele deixa de prover alimentos ao idoso, o idoso ele fica abandonado totalmente, porque se o familiar não consegue suprir a necessidade alimentar do idoso, o que dirá a situação, a questão afetiva, né? A questão psicológica, todas as outras questões, né? Então, nessa linha de abandono afetivo, essa linha de abandono afetivo, a gente, juridicamente falando, analisa a possibilidade do idoso ser reparado na forma de dano moral, né? O Instituto, ele transfere esse abandono afetivo, ele analisa a situação e ele analisa a possibilidade do idoso abandonado afetivamente receber um dano moral, né? Por ter sido abandonado afetivamente. Mas esse abandono, essa reparação, né, que a gente chama em valores, que é o dano moral, é mais para um castigo do familiar do que para sanar o abandono que o idoso sofreu, porque o ordenamento jurídico, ele entende que o abandono afetivo, por si só, ele é irreparável, não tem dinheiro que pague o abandono afetivo. Que resolva, né? Que resolva, que amenize, né? O valor seria como uma punição mesmo para aquele que abandona, né? O idoso. E aí o abandono ele pode ser físico, psicológico, financeiro, né? Por alguém pelo familiar que comete uma ação, né? A ação de abandonar, ou simplesmente pela omissão, deixa o idoso em casa, ou deixa o idoso na instituição de longa permanência, né? Ou até pela impossibilidade, a gente acha que não, mas esse é um abandono, quando a família esquece do idoso e dá desculpa, né, que ela não pode, que ela tem a família dela para cuidar, que ela tem os afazeres dela para cuidar. Então, essa impossibilidade que da família, né, que tem o dever do cuidado com o idoso, né, então tem que ter um pouco de cuidado. Isso também é caracterizado como um abandono. A impossibilidade do familiar não cumprir com as obrigações também é caracterizado como um abandono. Não existe... o raciocínio é mais ou menos como uma criança, né? Uma criança... ela não pode ser deixada, você tem que cuidar, senão a criança não tem como cuidar dela sozinha. O idoso, ele é a mesma coisa, né? O idoso que necessita de um cuidado, então ele não pode ser deixado, né? Não é comparando a criança com o idoso, mas é só para vocês entenderem a questão de incapacidade jurídica, sim. Assim como a criança não tem capacidade jurídica de decidir certas coisas, o idoso, ele também é colocado no mesmo sentido da criança, deles não poderem tomar decisões por si só. Então, eles precisam de cuidado de pessoas, né? Eles precisam ter um familiar cuidando dessas pessoas, zelando por essa pessoa, né? Por essa criança ou por esse idoso. Então, é só essa comparação, não comparando o idoso de com fragilidade. a criança, mas só em questão de fragilidade, exatamente. Então, já que, via de regra, o abandono, ele chega na justiça em forma decorrente de um abandono material, normalmente, né? É o abandono afetivo em decorrência do material, né? Então, o idoso ele é abandonado materialmente, e aí ele chega na justiça como ação de alimentos de pais contra filhos,
Existem ações, né, de alimentos, a gente escuta falar mais em pensão alimentícia, para a criança, né? Para a criança, né? Mas o abandono material, afetivo, chega para a justiça em ação de alimentos, de pais contra filhos. Então, o filho deixa de provir o alimento para o pai e o pai os pais ingressam com ações de alimentos contra filhos. E a justiça, como a gente já falou, né, como é a obrigação dos filhos provir alimentos aos pais, né, os filhos maiores, então o idoso ele é amparado pela justiça no sentido de obrigar os filhos a pagar alimentos aos pais, né? Mas a questão dos filhos ou familiares serem responsabilizados de forma do dano moral, né? Que eu falei que eles são responsabilizados através do dano moral, por abandono afetivo, mesmo eles cumprindo a necessidade material do idoso, é possível sim. É possível os familiares serem responsabilizados, né? Terem que pagar um dano moral, ou terem que ressarcir o idoso pelo dano moral, através do dano moral, e aí eles têm que cumprir essa obrigação, amenizando, né, a dor do idoso, mesmo ele cumprindo as outras obrigações materialmente, mas via de regra o material também acaba englobado nessa questão do afetivo, né, que a gente chama de abandono total do idoso, mas ele pode ser responsabilizado sim, o familiar. E quando a gente pensa como você falou, pode falar, Carol. Não, pode falar. Eu só ia complementar, assim, como você falou, tem muitas implicações, né, nessa questão do abandono afetivo, né? Às vezes é uma história construída da vida inteira, né? E aí como que você obriga um filho a cuidar de um pai, de repente uma mãe que não foi presente, não foi... Eles não têm uma relação afetiva, vida, né? já não existe, né? Uma relação já não afetiva existe, desde isso. sempre. E se a gente for pensar nessa questão do abandono também, o abandono afetivo, né? Lá a Clarissa falou no começo sobre que o idoso tem direito à saúde, né? A saúde não é apenas a ausência de doença, né? Que a gente sempre destaca aqui. Então, a saúde emocional faz parte da saúde. Faz parte da então, saúde. Se ele está doente emocionalmente, precisando de amparo emocionalmente, também é dever do familiar garantir isso. A gente sabe que isso é extremamente difícil nessa situação que a Jaque falou, por exemplo, de uma construção familiar, né? Já é uma construção da relação familiar. Nem sempre um filho, sei lá, uma família de 5 filhos, 6 filhos, às vezes é um só que se importa com o pai, sim. Com o pai, e às vezes o pai não quer o cuidado daquele filho que se importa. Daquele filho. Que é do outro, né? Que é do outro, que não se importa, né? E aí isso vai virando uma bola de neve, porque aquele que se importa, ele se sente às vezes magoado com o fato dele se importar, e o pai não entre aspas, valorizar aquele cuidado prestado, né? E ele valoriza o não cuidado daquele outro, né? Então, relações afetivas dentro da família, relações, conflitos familiares, é bem complicado a gente lidar no processo do cuidado, né? Sim, mas isso que você falou agora, você me lembrou de falar uma outra coisa importante também. Quando existe essa questão de vários filhos, o nosso ordenamento jurídico, ele diz que é de responsabilidade de todos os filhos, né? Então, a responsabilidade, ela é solidária aos filhos, ou seja, ele não exclui nenhum dos filhos nessa obrigação, muito embora, às vezes, um cuide, né? Vamos usar o exemplo que você falou. Um só cuida, vamos supor que a pessoa tem 4 filhos, um só cuida e os outros 3 não querem saber do pai, independente da relação afetiva que existe ali naquela família, né? Pode acontecer o abandono de 3 filhos porque um já cuida do filho? Não. O filho que cuida, ele pode acionar o judiciário se os outros, para obrigar os outros 3 a ajudá-lo com o cuidado aos pais.
se essas pessoas não querem, né, qualquer que seja o motivo, se elas não querem ajudar solidariamente o outro irmão, né, o quarto irmão, afetivamente, indo visitar, né, entreter o idoso, ele tem que ajudar pelo menos financeiramente, porque não pode existir a sobrecarga de um só dos filhos em virtude do descaso dos outros, entendeu? Não pode haver o descaso dos outros filhos. A responsabilidade perante o ordenamento jurídico, ela é solidária a todos os filhos. Todo mundo tem que ajudar. Não tem boi para ninguém, entendeu? Não importa o que eu Não acho. importa por quê. Não importa porque a mãe gosta mais do fulaninho lá, então deixa o fulaninho cuidar da mãe. Eu não quero saber da mãe. Tem que saber da mãe, sim. É obrigação dele. Coitada, a Jaque essa informação vai é muito sozinha. valiosa. Quem é filho único, a responsabilidade caiu sobre a pessoa por si só. Desculpa, sabe? Jaque. Desculpa, Cada um com seus problemas, né? Cada um com seus problemas. Ainda bem que aqui tem 3. Agora, quem tem irmãos, pode chamar aí os irmãos, se não for... Pode voltar aqui do Texas, pode voltar. Não, a informação é muito valiosa, né? Porque, assim, eu não sabia, por exemplo, que você pode, né, chamar seu irmão ali no juiz e falar, e aí, vamos participar, né? É importantíssimo saber coleguinha. disso, né? Pode chamar os irmãozinhos, sim. A responsabilidade perante o judiciário, ela é solidária. Ele não exclui a responsabilidade de um, né? Porque o outro está cuidando. Não basta o idoso estar sendo cuidado, né? Exatamente porque não pode ser um só sobrecarregado, né? Uhum. A gente está falando sobre a sobrecarga aí no novo vídeo aí, pessoal. Vai ver o novo vídeo sobre sobrecarga. O vídeo de hoje está no YouTube. E o post de hoje também fala do idoso que não quer ser cuidado. Se o idoso não quer ser cuidado, o que a gente faz? A Ellen fez uma pergunta aqui, peraí. O Gil falou que nós somos maravilhosas. Tá me agradando. E a Ellen tem que agradar, né? A única. Tem que agradar a filha única. Se um dos filhos quiser processar um dos irmãos por abandono afetivo ao idoso, mesmo que haja ajuda financeira, é possível? Ele deu o dinheiro, e aí? É possível. Ele pode sim. Agora, tudo vai depender da linha de raciocínio do juiz, né? É possível ter argumentos, né? Que tanto a responsabilidade material quanto a afetiva é solidária, né? A gente pode entender que tanto a responsabilidade material quanto a afetiva ela é solidária, né? Independente de a pessoa ter 4 filhos, eu ainda não tenho filhos, mas eu acredito que a pessoa necessite, né, de afeto e de atenção de todos os filhos, né? Eu acredito eu que uma pessoa, pelo menos uma pessoa normal, né, ela quer a atenção de todos os filhos, ela ama os filhos por igual, né? Então, eu acredito que é possível, sim, processar judicialmente uma pessoa por abandono afetivo, e aí tem que aguardar a decisão do juiz, a linha de raciocínio do juiz, mas é possível processar? Sim, é possível. Uhum. E a questão nessas questões de abandono, negligência, do cuidado, como que as pessoas elas acionam a justiça? É só por meio de um advogado ou tem algum órgão que elas podem ir? Como que funciona? Para elas acionarem, vamos supor, ou um filho, né, denunciar abandono, negligência do cuidado, ou algum vizinho, enfim. Pode sim. O órgão que eles têm que acionar. Qualquer pessoa pode acionar no caso de violência, negligência, abandono contra o idoso, pode ser denunciado através do Disque 100 ou do próprio 190. O 190, ele recebe também esse tipo de denúncia e ele pode encaminhar, né, também para a Delegacia do Idoso. A Delegacia do Idoso também é acionada através do Disque 100.
né? E agora, juridicamente falando, a pessoa pode acionar, entrar com ação, tirar dúvidas, né, de como agir, né, como que a gente pode lidar com situações, se é possível juridicamente lidar com diversas ações, com diversas situações, é recomendado que se procure um advogado, né, para orientação jurídica. Vou deixar o meu contato, tô brincando. Eu recomendo que procure um advogado especializado em direito de famílias e sucessões, que são os advogados especializados nesses casos, né, nessa área do direito. E quando uma pessoa não tem condição de contratar um advogado, que a gente sabe, né, que tem o advogado, você tem que pagar os honorários do advogado, enfim, consultas, né? Existem as defesas, as OABs nas cidades, né? Em todas as cidades tem uma OAB, que são a Ordem dos Advogados do Brasil, né? E não são todas as cidades que têm a defensoria pública, porque, via de regra, a gente procura a defensoria pública, né? Quando a gente não tem condição de contratar um advogado, a gente recomenda que procure a defensoria. Mas nem toda cidade tem defensoria pública. Então, eu costumo sugerir que a pessoa vá direto à OAB, porque toda cidade necessariamente tem uma OAB, né? E aí lá você pergunta aonde que você pode consultar um advogado, você explica que você não tem condição, né? Você explica a sua situação, que eles vão dar a orientação corretamente. Então, como nem toda cidade tem a defensoria pública, então é garantido que na OAB você tire essa informação. Ou eles vão te direcionar para uma defensoria pública, ou lá, se a cidade não tiver defensoria pública, é dentro da OAB que eles fazem o atendimento e eles fazem o encaminhamento para o advogado que a gente chama de advogado dativo, que é o mesmo papel do advogado da Defensoria Pública. Ele é assistido pelo governo, né? Então, a pessoa não precisa pagar o advogado. Então, eu logo recomendo, se a pessoa não tiver um advogado, não tiver um advogado na família, não tiver condições, né, de entrar em contato com o advogado por questões financeiras, eu recomendo que vá se dirija a uma OAB, ou ligue, em toda a cidade tem, se você procurar na internet, OAB da sua cidade, você ligue, né, hoje eu acredito não está funcionando hoje, né, presencialmente, os atendimentos são só por telefone, então você liga na OAB da sua cidade, e aí você explica a sua situação, e aí eles encaminham ou para a Defensoria Pública, ou na própria OAB eles fazem o atendimento. Legal, muito importante, então, Disque 100 para denúncia de violência, a gente já falou sobre isso também no vídeo de violência. Denúncia de violência é muito complicado, porque às vezes o próprio idoso, ele não denuncia, porque ele não entende como violência, ele não aceita como violência, né? Então, se você vê, né, se você presenciar uma situação, é muito complicado o idoso ele mesmo denunciar, e qualquer pessoa pode denunciar um ato de violência doméstica, né, Cláudia? Exatamente, qualquer pessoa pode denunciar, um vizinho, um conhecido, qualquer pessoa pode ligar lá e pedir um atendimento que eles têm que enviar. E na dúvida, 190, que é da polícia. Na dúvida, 190, que é da polícia. Legal. Mais alguma pergunta? Eu queria só fazer um comentário, que a gente focou bastante aqui nas questões familiares, né, dos direitos dos idosos, mas tem outras coisas que a gente está mais acostumado a ver que também são previstas no estatuto. Por exemplo, atendimento preferencial, vaga de estacionamento, medicamentos garantidos, transporte gratuito, medicamento gratuito. Isenção de IPTU, dependendo do estado, né? Então, são coisas que também são previstas e foram conquistadas de acordo com o Estatuto do Idoso, né? Isso, é isso mesmo, Jaque. Legal. Mais algum comentário? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer mandar algum recado? Quer mandar um beijo? Eu quero mandar um beijo para minha mãe, meu pai.
Que se a Clarissa não liga, eles ficam lá falando que ela abandonou. Brincadeira. Não vale quem ainda não segue a gente. Ciúme. Por ciúme não vale. Processar o irmão não vale. É só por abandono. Porque o irmão é preferido. Brincadeira. Olha os conflitos familiares. Eu vou pedir mais vezes os coraçõezinhos, porque deu 25 coraçõezinhos até agora. O pessoal gostou de apertar o coraçãozinho. E a Ellen tá mandando beijo pro Texas. Saudades, Brasil. Lembrando que se alguém ainda não segue nossas páginas, né? A gente tem perfil no Instagram, no Facebook. Os vídeos estão todos no canal do YouTube. Só digitar lá JC Cuidar, deixa o seu like, que é muito importante para a gente. Se inscrevam no canal. É isso aí. Instagram e esse. Calma aí. Qualquer dúvida jurídica, é só mandar pra gente também, eu respondo. Eu sou o suporte, né? Como eu falei no começo, eu sou o suporte jurídico do JC Cuidar. Aí a gente pode ajudar aí com qualquer dúvida ou qualquer questão jurídica. Direcionamento, esclarecimento, exatamente. Muito legal, gostei muito. Muito bem. Foi muito legal. Muito obrigada, Clá. Obrigada a vocês, meninas. Pela sua disponibilidade. Mesmo com o fuso horário aí diferente. Fuso horário atrapalhado. A gente conseguiu fazer. Conseguiu. Correu, ó. Que aqui ainda são 6h57 agora. Então, 2 horinhas atrás. Mas conseguimos. Deu certo. A gente sempre agradece pela força aí, pelo apoio incentivo. todo, não é só jurídico. não é um apoio só jurídico. É um incentivo, um encorajamento. Encorajamento diário. O Ed também mandou oi lá em cima. Cadê o oi do Ed? A produção mandou oi lá em cima. A produção falou um fala gente aqui lá em cima. Fala, gente! 8 horas da noite. Deu uma passadinha ali atrás, eu vi. Ele Agradecimentos ao Beto. Falou muito bom, manas. A Ellen agradeceu. A produção. Silvia. Olha lá, oi, produção! Muito obrigada. Participação especial na live da Clarissa. Eu sou a principal da live, né? Se você quiser falar sobre marketing dos idosos... Isso, pode vir também. Vamos programar. Vamos programar. Tecnologia, como ajudar os idosos com a tecnologia. Na tecnologia, muito bom. Gostei. Como ter paciência para ensinar um idoso a mexer no computador. Isso. Edivan Moura. O idoso, jovem, o que vocês quiserem. Esposa, qualquer pessoa. E, gente, só lembrando... Cadê? Não vi. Queima. Que ela tá mandando. Boa, lembrando que não tenho nenhum filho preferido, os 3 cuidarão de mim. Danos. Há controvérsias, que ela não tem o filho preferido, né? Mas tudo bem. Há controvérsias. Mas tudo bem. E, gente, só lembrando... A Ellen falou que o Ed não tem paciência para explicar, não. Vixe! Olha o conflito familiar. Olha o conflito familiar. Não é, mas ela tá falando isso. Ela tá falando isso, acho que por causa da minha sogra, porque ele não tem paciência para explicar para E ela que tem que se virar. Ó, o Robertinho, o Beto admitiu que ele é o preferido mesmo. Ah, tá. Gente, valeu. Ó, semana que vem, lembrando, é muito importante esse recado, tá? Semana que vem, 24 de março, é o dia do gerontólogo. Gerontólogo. Semana especial do JC Cuidar.
E a Clarissa já está de laranja já para nos homenagear. E a gente vai ter, nós vamos ter posts especiais, vamos ter interações especiais e vamos ter uma live super especial com a gerontóloga também. Então vai ser uma live de 3 gerontólogas. A Paola de Campos, que vai falar sobre a relação, né? O que a gente precisa saber para contratar um cuidador profissional. Então, como a família, né? A gente sempre fala da família sendo o cuidador, mas e aí? A família precisa contratar alguém. Quais são as qualificações desses cuidadores, né? Que são profissionais que a gente precisa contratar. E o que eles fazem, o que eles não fazem, ela vai falar tudo, vai contar tudo pra gente. Onde vivem, o que comem. Mas vai ser no dia 22, não será no dia 24, 22, né? vai ser segunda-feira. A gente vai começar com isso. Exatamente na segunda semana. Na segunda, isso. Uma semana. Vamos anotar, pessoal. Isso aí, deixem seu alarme. Amanhã a gente vai soltar a contagem regressiva. Vocês coloquem lá na contagem regressiva o lembrete. Muito bom. Clá, obrigada. Obrigada. Beijo, meninas. Beijo, Jaque. Só que ficou aí com a gente até agora. Obrigada. Obrigada para todo mundo. E até a próxima. Com a gente. Obrigada, pessoal. Beijo. Quem assistiu, beijo para todos. Beijo para todo mundo. Clá, fica aí com a gente mais um pouco. Beijo, tchau. Vem com a gente. Tchau. Vem com a gente. Vem com a gente e até a próxima.